Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui através desse artigo, o título do artigo é Avaliação do oferecimento à distância de laboratório de eletrônica digital por meio de objetivos de aprendizagem e métricas do AVA. A classificação do artigo entrou na questão da avaliação de ensino e aprendizagem. A nossa pauta aqui, nós vamos falar assim, poxa, o que vocês colocaram a disciplina sobre a perspectiva pedagógica, né? De que jeito que foi isso, qual o método dessa coleta e resultados obtidos. Tudo seria normal. A gente falar de um laboratório sobre essa perspectiva seria bem interessante essa medida. Mas um comentário que a gente faz é assim, tá legal, o que nós estamos falando aqui? Se a gente olha no aspecto formal da disciplina, né, conforme está lá na programação do oficial, a gente fala assim, ó, desenvolver um circuito simples, utilizar essa questão da observação e desenvolvimento de habilidades práticas para a montagem do circuito em placas FPGA combinado com componentes discretos, aprender a depurar, familiarizar com instrumentos de bancada para você se utilizar tanto quanto hardware e software para criar esses circuitos, né? E também o treinamento de trabalho em grupo, né? Aí com isso você, logicamente, com todo o ciclo da engenharia, aprender a fazer toda a documentação e a rastreabilidade necessária para estar consolidando a base de conhecimento, né? Os objetos de conhecimento, ok? Nessa disciplina que a gente comenta aqui, interessante então que ele foi dividido em duas partes, né? Você tem a parte inicial contando com algumas experiências, né? Até a experiência 4, por exemplo, com VHDL, fluxo de dados, né? O conceito de você controlar esse fluxo de dados e a familiarização da internet das coisas. Até aí é um conjunto básico de como eu construo um circuito que você consiga controlar todos os elementos de um fluxo de dados. E depois, a técnica IoT como um elemento de você fazer o acesso remoto, né? De que jeito que os elementos de IoT foram utilizados para que o aluno tivesse a sensação por imersão para acesso remoto, né? Usando a internet das coisas. E aí, com base nisso, na segunda parte do projeto foi o desenvolvimento aí do desafio de memória. Quer dizer que, a partir dos circuitos iniciais, você ter condição, né, de você desenvolver e entregar um conjunto legal, né? Aqui a gente, ainda na parte de motivação, é muito importante eu apresentar nesse slide que tem aqui dois elementos. Uma imagem de fotografia e depois outras dimensões aqui. Na questão da fotografia, olha que interessante. A gente seria tudo tranquilo a publicação desse artigo não fosse a questão de que o laboratório estava em transformação. Ele deixava de ser o laboratório onde os alunos estavam fisicamente e a colaboração acontecia de uma maneira natural, mas eles estavam acessando essas bancadas a partir da sua casa. Então, cada aluno da sua casa formando duplas, né? E essas duplas acessando a bancada de maneira simultânea e remotamente, né? Aí o que que acontece aqui? Nessa fotografia nós vemos uma câmera para que em tempo real o aluno conseguisse olhar não só a placa de circuito, como também os dispositivos de ferramentas, né, instrumento como análogo, Discovery para coletar os dados, né? E aí, remotamente, você fala, puxa vida, eu consigo mexer numa tecla, num botão do celular e acessar e submeter um dado numa chave lá no circuito, lá no laboratório da USP, sim, essa é a ideia. Se tiver uma reação, eu consigo observar o resultado, exatamente. E isso, então, daí porque eu uso da internet das coisas. E com relação a isso também, gente, a outra metade de slide super importante, olha só, as habilidades, né? Então, nós falamos de colaboração, mas além disso, a gente aproveitou para trabalhar e medir bastante o aspecto da gestão, a questão da criatividade e a resiliência, né? Do ponto de vista de gestão do tempo das entregas, você tem prazos para entregar o teu circuito funcionando. E a resiliência, poxa, você monta, não funciona, corrige, detecta o erro, documenta, compartilha, né? Como é que você avança? Poxa, não está conseguindo corrigir esse erro, como é que eu recuo? Faça o avanço, o entendimento, depois você dá um salto, e tudo isso na questão da resiliência, preparando o aluno para a questão da criatividade também, ok?
A taxonomia de Bloom foi aonde a gente puxou pelo lado pedagógico de que jeito que a gente poderia evidenciar como fazer a medição disso tudo que estava acontecendo no laboratório. Então, aquela régua, né, de lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, apareceram em atividades muito fortes dentro do laboratório nas suas experiências. Exemplo, olha, reconhecer, lembrar a teoria, o que tinha visto numa disciplina, fazer a implementação, a organização, a classificação, implementação física, né? Não é simplesmente uma ideia, comparação dos resultados, demonstrar, é, apreciar, elaborar hipóteses para você convencer, tudo isso são itens que a gente desdobrou nessa régua, de tal maneira que nós temos aqui, então, um negócio super interessante, né? Nós pegamos cada uma das experiências, todos os elementos da medição da taxonomia de Bloom, a gente pôde exercitar. Exemplo aqui, ó, na experiência 1 de contatos com circuito, você lembrar o conceito de VHDL e depois entender como que eu faço o projeto e como aplicar em circuito simples, né? Na internet das coisas, poxa vida, não entendi, professor, como é que eu faço um botão no celular, acender um botão que seria como se eu estivesse no laboratório? Internet das coisas. O Arduino fazendo o acesso à internet para que você pudesse fazer esse acesso e poder desenvolver a parte também da criação do aluno, né? Aí o projeto do jogo, poxa vida, a aplicação, entendimento do desafio e a criação, né? E o projeto criação, comunicação de maneira plena, né? Então, isso também foi bem interessante, sempre destacando aí que, além disso, essa questão do PBL como técnica de ensino, de aprendizagem, né? Você ter a aprendizagem orientada e baseada em problemas, ok? Dessa, dessa questão da taxonomia, né, foi interessante porque a gente viu que o laboratório não estava ensinando somente VHDL, internet das coisas. A gente percebeu com isso que nós poderíamos também discutir no artigo algumas capacitações que o aluno desenvolveu nas habilidades, como, por exemplo, criatividade, resiliência, colaboração, gestão de tempo, gestão de complexidade e comunicação. Muito legal, né? Tem coisas assim que aconteceram na aula, tem coisas que aconteceram durante o projeto. Por exemplo, criatividade muito forte no projeto, mas a resiliência em ambas as situações, colaboração em tudo. Gestão de tempo no projeto, gestão de tempo na experiência, complexidade no projeto apareceu mais forte, a comunicação absolutamente. Como é que está indo teu projeto? O que que você está tendo dificuldade? Como é que você quebrou em pedacinhos, né? E assim por diante. Dessa questão, a gente utilizou, então, rapidamente, né, a questão do AVA, a plataforma, os componentes dentro do Moodle, para verificar como é que os alunos, como é que o professor podia avaliar, e tudo isso, né, o que foi de atividades, o que foi planejado e como que foi a resolução e a entrega disso. 48 alunos participaram desse experimento e vocês veem os números desse tipo, né? Experiência, quantidade de teste, né? Provas, né? Relatórios e tudo isso num total de 44 itens, né? De atividades que foram submetidos à plataforma para que a gente pudesse elaborar esse conjunto de métricas, tá ok? Né? Aqui, ó, olha que você olha esse gráfico, a quantidade de atividades que eles tiveram que fazer e submeter ao Moodle, né? Então, você tem aqui a parte das experiências e a parte de projeto, né? 16 atividades submetidas ao Moodle durante a atividade e ao longo do projeto já diminui essa atividade, você consegue denotar uma autonomia por parte dos alunos, né? Também vale nessa questão aqui, olha, quantidade de submissões na fase de projeto, quantidade de submissões depois na parte de projeto, né, que diz aqui em laranja, e a parte em azul das experiências dirigidas, né? É isso. Muito legal comentar isso com vocês, de como que a gente pegou aquelas experiências que eram de fundo muito técnico e começamos a fazer uma série de medições e continuamos a fazer para avaliar isso tudo, né? De como que está a questão da disciplina, né? O distanciamento imposto pelo Covid, como que a gente passou a suplantar esse desafio e transformou isso em oportunidade de aprendizado. E com isso, então, a gente agradece aí todos os alunos na sua colaboração e no departamento para que a gente pudesse estar avançando muito forte nisso, ok, gente? Muito obrigado.
Era isso que eu queria apresentar.